Prosseguindo na ciência da religião, no estudo da teologia bíblica, vamos agora à quinta parte, no ato da criação do homem. Bom, eu separei aí o texto de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, quando Deus cria o homem, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre todas as criaturas. Ou seja, Deus colocou o homem como a parte principal da criação, tá ok? E aí vem as nossas 3 perguntas. Sempre lembrando, atentem para essas 3 perguntas, porque o trabalho que vocês farão serão baseados nessas perguntas. Qual o objetivo divino? Revelar o estado que Deus criou o homem reto. Significa que Deus criou o homem sem pecado. Está lá em Eclesiastes 7:29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções, ou seja, buscou caminhos diferentes daquilo que Deus havia planejado. A segunda pergunta: o que podemos aprender sobre a divindade? Aprendemos que Deus doou uma parte da sua eternidade para o homem, tá ok? Porque quando Deus cria o homem e diz: façamos o homem à nossa imagem, o que significa a imagem de Deus no homem? Uma das coisas que identificamos como a imagem de Deus no homem é a eternidade. O homem ele foi criado eterno, ok? E apesar do homem morrer hoje por causa do pecado, mas ele tem dentro dele uma parte que é eterna, o espírito e a alma. E essa parte continuará eterna, continuará após a ressurreição, tá ok? Eu separei também Gênesis 2:7, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O texto bíblico descreve que Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Deus poderia criar a parte espiritual do homem, mas ele fez questão de mostrar que a vida do homem estava vindo diretamente dele, ou seja, pelo seu sopro. Toda a descrição da criação do homem foi especial se comparada à criação dos anjos. Observe alguns detalhes especiais na criação do homem. Ocorre um diálogo entre as pessoas da Trindade. Façamos o homem. Segundo, deu ao homem o poder de dominar. Terceiro, criou o homem à sua imagem. Imagem e semelhança, né? E deu ao homem a capacidade de se reproduzir, o que não acontece no mundo espiritual. Em quarto lugar, na criação do homem, além da sua palavra, Deus usou as suas mãos e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E a nossa terceira pergunta: que lição Deus planejou nos ensinar? Vemos 2 lições importantes neste texto. Primeiro, assim como a vida do homem surgiu diretamente dele, ela também retornará para ele. Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembrando que, nesse ponto aqui, quando o espírito volta a Deus que o deu, nós acreditamos que está falando o espírito e a alma, eles comparecem diante de Deus para serem julgados, ok? Não faz sentido aquela interpretação que diz que... Bom, então, explicando essa parte, o espírito volte a Deus, aí vou explicar uma questão aqui. Tem alguns que dizem que o espírito volta porque ele saiu de Deus, ele vai voltar a fazer parte de Deus. Não é verdade. O nosso espírito ele não saiu de Deus. O nosso espírito ele foi criado por Deus. Né? Se o nosso espírito tivesse saído de Deus e voltasse a fazer parte de Deus, é como se nós tivéssemos uma parte de Deus dentro de nós.
E observe que a Bíblia diz que esse nosso espírito, ele pode se contaminar. Por isso que o apóstolo Paulo falou que nós devemos buscar a santidade em todo o nosso espírito, alma e corpo. E aí, quer dizer, se o nosso espírito fosse uma parte de Deus, uma parte de Deus teria sido contaminada. Então essa interpretação não faz sentido, tá ok? O comentário prossegue. Quando o homem morre, o seu espírito e a sua alma, ou seja, a sua parte espiritual, comparecem diante de Deus para serem julgados. Né? No meio evangélico, no meio cristão, nós defendemos que o espírito e a alma, eles podem ser contaminados e eles são inseparáveis. Eles chegarão para sofrer o juízo de Deus, tá bom? Para ser salvo ou condenado. E a letra B, em segundo lugar, mostrar a sua aproximação com essa criatura. Quando Deus cria o homem, os anjos, quando Deus cria o homem, os anjos já haviam sido criados. Provavelmente já tinha ocorrido até o pecado do querubim ungido. A Bíblia não faz descrição tão íntima em relação à criação dos anjos, soprou em suas narinas, mas Deus o faz em relação ao homem, para demonstrar ainda mais aproximação com essa criatura. Né? E Deus capacita essa criatura a gerar uma nova vida. Isso é especial. Como podemos evidenciar que há uma diferença dos anjos para os homens? Essa diferença, acreditamos, está na capacidade de se arrepender do pecado. A Bíblia diz claramente que Deus não perdoou os anjos que pecaram. Está em 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A pergunta que muitos fazem é: por que Deus não perdoou os anjos que pecaram? Essa é a pergunta, né, que as pessoas fazem. Ele perdoa o homem, não perdoa os anjos? A resposta é: eles não têm a capacidade de se arrepender. Essa diferença manifestou-se na criação. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ok? Ou seja, o meu espírito está pronto para se arrepender de Deus, se comunicar com ele. Ok? Mas a carne é fraca. Agora, no caso dos anjos, os espíritos ministradores que pecaram, ou seja, o espírito, a única parte que está pronta, ele se corrompeu. Então, eles não têm como se arrepender. E assim Deus logo não vai perdoá-los, tá ok? O número 6 no material didático. Na doação da sua imagem ao homem. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Observe a imagem de Deus ligado a macho e fêmea. Por que o texto bíblico faz essa ligação? Porque a imagem de Deus no homem significa também a capacidade de gerar uma nova vida. Deus Todo-Poderoso, ele pode gerar uma nova vida, criar uma nova vida. O homem também pode. O homem e a mulher, quando eles se unem, eles geram uma nova vida. Isso nós entendemos até que causa um certo ciúme ao querubim ungido. Por quê? Porque eles não podem se reproduzir. E veja que a reprodução, a criança que nasce de um homem, de uma mulher, ele é objeto de ira de Satanás. E vem agora aquelas nossas 3 perguntas. Qual o objetivo divino? Manifestar a tríplice formação da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A imagem de Deus no homem manifestou essa tríplice formação, pois Deus fez o homem com uma tríplice formação, espírito, alma e corpo. Ou seja, quando nós estudamos sobre o homem, espírito, alma e corpo, nós aprendemos sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa segunda pergunta: o que podemos aprender sobre a divindade? O homem, como imagem de Deus, significa que Deus tinha condições de manter com ele uma relação espiritual, moral e sentimental. E a terceira pergunta: que lição Deus planejou
nos ensinar. Deus colocou no homem uma parte da sua espiritualidade, ok? Deus colocou no homem uma parte da sua espiritualidade. A espiritualidade é essa capacidade de ter fé, é a capacidade de se arrepender, de perceber o erro que cometeu, e isso faz parte da nossa espiritualidade. Claro, os animais eles não têm isso, tá bom? E como eu disse, em relação aos anjos, eles não têm essa parte da espiritualidade, da capacidade de se arrepender. Então existe uma diferença entre os homens e os anjos, entre as criaturas de Deus.